antes da judicialização, há uma solução harmônica com relação à sua discussão. E nas escolas, né, a Defensoria Pública tem um projeto e um projeto piloto em Juiz de Fora que chama Além da Culpa, onde há uma atuação específica nas escolas. Hoje, a gente conversando, né, estudando a questão da violência nas escolas, é possível detectar que muitos conflitos podem ser solucionados, dirimidos, dentro da escola, com os mediadores, com a mediação, com a colocação daquele conflito da criança, do adolescente, na mesa redonda. E, como isso não é uma prática muito utilizada no país da gente, as crianças e os adolescentes acabam buscando por resolver os seus conflitos depois da aula, né, para fora dos muros da escola. E como que esses jovens vão fazer para resolver isso? Aí vem a questão da criminalidade, as brigas, né, as gangues, os movimentos divergentes dentro da própria escola, né? Então, hoje, existe, né, dentro da Defensoria Pública, esse projeto de levar a pacificação para dentro da escola, para que esses jovens não saiam, né, com seus conflitos para as ruas e propiciem um ambiente de criminalidade, de briga, de disputa, né? E a questão, né, finalmente, aí, da reinserção, que é algo, né, que você não pode pensar um sistema, né, de segurança, um sistema punitivo estatal, sem que se lance os olhos sobre o homem que vai voltar à sociedade. E, certamente, todo movimento que é feito no sentido de reinserir o indivíduo, ele é bem-vindo, né, pela sociedade e pelo próprio indivíduo, porque não é nada dentro da Defensoria, nós temos testemunhos, né, de indivíduos que, aceitando, né, o caminho, a oportunidade de estudar, de se formar, eles relatam que a tristeza, muitas vezes, de você ser posto em liberdade e ver a porta, né, do presídio bater nas suas costas e nenhuma perspectiva de futuro. Então, a questão da reinserção. São movimentos, né, que nós temos procurado, dentro da Defensoria Pública, engajar o indivíduo após o cumprimento da pena. Basicamente, eu tinha anotado esses pontos aqui, que são uma forma de prevenção, e eu acho que a prevenção é sempre bem-vinda, né? Ainda a chamada prevenção qualificada, né? Nós temos que pensar sobre isso, porque, fatalmente, essas estruturas, esses mecanismos hão de evitar, né, a criminalidade e facilitar, né, a questão aí da segurança pública, que hoje é assunto palpitante e interessa a todos nós, né? Saiu definitivamente da esfera, do âmbito, né, do Estado, mas hoje todo cidadão, todo indivíduo do povo, né, ele tem interesse, quer saber e quer discutir a questão da segurança pública. Então, eu passo a palavra agora ao doutor Joaquim Miranda, e, como eu já havia dito, grande amigo, companheiro aí de caminhada nas questões dos ambientes penitenciários, né, um verdadeiro humanista, sempre voltado, né, para as aflições, efetivamente, né, do homem, né, que às vezes se vê em conflito com a lei. É uma alegria, doutor Joaquim, presidir essa mesa, e tendo o senhor como palestrante, porque lhe admiro e admiro o Ministério Público, né? O Ministério Público, a instituição, e o nosso Ministério Público, o Ministério Público Mineiro, né? O Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Eu brinco lá em casa
que eu praticamente nasci dentro do Ministério Público, né? Porque eu tenho um tio que é da velha guarda do Ministério Público, e tenho um primo que é do Ministério Público, promotor de justiça, meu irmão é do Ministério Público, meu marido é do Ministério Público, e eu falo que eu sou ovelha negra, né? Aí eu me apaixonei pela Defensoria Pública, mas eu sempre digo, né, não posso dizer que o Ministério Público é a minha instituição, porque sou defensora pública apaixonada, mas tenho um carinho, um respeito, uma admiração, né, pelos representantes do Ministério Público, pelo trabalho do Ministério Público e, induvidosamente, a importância da atuação do Ministério Público no tema políticas de segurança pública. Então, passo a palavra com orgulho para o meu amigo. Né? Obrigado. Minha alegria de estar aqui nesta tarde me leva a estender os agradecimentos ao Lincoln da Aquino Filocre, nosso distinto diretor executivo do IDESP. Muito obrigado. Queria agradecer a presença das senhoras e dos senhores. Temos aqui muitos amigos da gloriosa Polícia Militar, a distinta Polícia Civil, tão querida de todos nós. Temos aqui muitos servidores e membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados, estudantes, senhoras e senhores, é uma alegria, mas a minha alegria é redobrada em estar aqui com a professora Andréia, esta senhora que tem transformado a Defensoria Pública numa instituição mais grandiosa ainda, e sempre muito culta, muito inteligente, sempre elegante, torcedora de um time imbatível. Eu falo que é o Galo, nem sou tortuga. Oh, pode deixar. Também uma cristã convicta e uma amiga, de fato, muito distinta e muito querida. Uma alegria muito grande, doutora Andréia, estar aqui com a senhora nessa tarde. E o tema que o doutor Lincoln colocou nesse painel, neste momento, nos leva a uma reflexão muito séria, porque nos convida a pensar sobre segurança pública. E parece que esta é uma guerra que todos nós estamos perdendo. Afinal de contas, nós temos cada dia, evidentemente, uma população mais alfabetizada, temos tido razoavelmente um melhor nível de renda da população brasileira, mas temos tido uma violência intolerável, não é? Ainda hoje eu li uma estatística que dizia que temos o equivalente a uma chacina do Carandiru todos os dias no Brasil, se contarmos o número de mortes que tem acontecido no nosso país. E outro dado curioso é que grande parte dessas mortes tem partido de pessoas que não são tipicamente dados à vida do crime. São principiantes. Enfim, o que há de errado com o nosso povo? Apesar de toda a educação, toda a cultura, toda a civilidade, todo o aparato estatal, todas as universidades que têm empenhado esforços para trazer uma melhor formação humanística para a nossa população. Mas é certo que esse tema merece mesmo uma reflexão de todos nós. Eu pretendo atender razoavelmente aqui a temática proposta, falando ligeiramente sobre o que é o Ministério Público, e me perdoe, eu sei que a maioria já o conhece muito bem, mas eu vou fazer uma definição muito ligeira das atribuições, vou dar um quadro bem prático da atuação no presente momento dos promotores e procuradores de justiça no Estado de Minas Gerais. Na sequência, falamos um pouquinho sobre os programas em curso, voltados para a segurança pública e que contam com o apoio da instituição. E encerraremos fazendo algumas colocações para o questionamento e, claro, teremos ainda algum momento depois para as perguntas e respostas, se for o caso.
de acordo com a Constituição brasileira, no artigo 127, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a ela a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, socialmente relevante para a construção de uma cidadania mais consciente e participativa, zelando pelos serviços de relevância pública, etc. Bom, isso não diz muita coisa. O que faz o Ministério Público, em especial nessa área de combate à criminalidade, de busca da segurança pública? Promove o que nós chamamos de ação penal, ou seja, redige um documento de acusação contra um criminoso e acompanha esse processo perante o juiz de direito, como se for um advogado da sociedade que requer a condenação do culpado. Propõe transações penais para aqueles crimes de menor potencial ofensivo perante o juizado especial, recebe reclamações do cidadão, requisita inquéritos, dá outros encaminhamentos, exerce o controle externo da atividade policial, acompanha investigações conduzidas pela polícia, fiscaliza delegacias, prisões, realiza eventualmente alguma investigação, especialmente em inquéritos civis públicos que tratam de questões de meio ambiente, de defesa da educação, questões ligadas ao consumidor, patrimônio público, criança e adolescente. E tem buscado aperfeiçoar a sua atuação externa contra o crime, criando alguns mecanismos curiosos em Minas Gerais. Por exemplo, tem uma promotoria de justiça voltada exclusivamente para combate aos crimes cibernéticos. Temos descoberto que grande parte dos criminosos percebeu que pode aplicar golpes e praticar os seus crimes normalmente no mundo virtual. E o número de vítimas, basta nós acessarmos aqueles sites do tipo Reclame Aqui, a gente vai ver como anda esta coisa. E nós temos, portanto, uma promotoria bem estruturada ali, com a ajuda de alguns policiais cedidos que trabalham no Ministério Público, que tem feito um trabalho fabuloso. Essa gente vasculha a rede, a busca de criminosos 24 horas por dia, e tem algumas ferramentas extraordinárias para identificar de onde tem partido algum ataque, alguma ameaça, algum estelionato e coisas semelhantes. Pedófilos têm sido presos e golpistas de toda a ordem. Mas existe também ali no Ministério Público alguns grupos especiais que contam com o chamado serviço de inteligência e que têm feito um serviço também muito bom. Temos os chamados centros de apoio operacionais criminais, que desenvolvem trabalhos com a ajuda, mais uma vez, de policiais civis e militares que estão lotados ali junto ao Ministério Público. Essa gente tem conseguido a prisão de quadrilhas famosas, inclusive, Brasil afora, e aqueles grupos que se dedicam a combate à evasão fiscal têm conseguido fazer retornar para os cofres públicos milhões de reais em impostos que vinham sendo sonegados. Alguns grupos cuidam especificamente da questão da infância, outros combatem questões específicas voltadas para a segurança do idoso, do deficiente físico, da mulher, do desamparado, do pobre, do injustiçado, enfim. Existe também curadorias especializadas para apoiar e ajudar os promotores no combate a crimes específicos, como tráfico de drogas. O promotor hoje tem tido a ideia de tentar descapitalizar o traficante, ao invés de buscar simplesmente uma prisão dele, que às vezes se dá por poucos meses, não é? Nossa lei não permite um encarceramento aí perpétuo, muito menos pena de morte ou coisa que o valha, e nem nós o quereríamos, não é? Então, existem outras maneiras de atacar a esses grupos criminosos, tentando também mexer no bolso deles, não é? Que deve ser a parte mais sensível do corpo humano. Perante outros órgãos, o Ministério Público tem funcionado também como um instrumento catalisador aí de algumas políticas públicas, enfrentamento à criminalidade. São promovidas reuniões periódicas
com autoridades da Secretaria de Defesa Social, das duas polícias, junto à Defensoria Pública, junto ao Poder Judiciário. A ideia é sempre essa, de reunir esforços, porque estamos todos envolvidos na mesma temática. A pacificação social, a justiça social. Afinal de contas, todos nós sentimos na pele a questão da segurança pública. Todos nós sentimos quando saímos de casa e começamos a pensar, tranquei eu as janelas? A porta da sala ficou fechada? Eu puxei o portão? Será se o controle remoto funcionou bem? Enfim, as preocupações são muito grandes. O meu cunhado mora na região da Pampulha. Ele me disse, olha, na minha rua quase todas as casas já foram assaltadas, pelo menos uma vez. Algumas 2 ou 3. É incrível, não é? A situação, às vezes, chega num nível que nós ficamos preocupados. Agora, de quem é a responsabilidade pela questão da segurança pública? Às vezes nós olhamos para a PM e dizemos, esses homens fardados aí têm que dar conta de manter a cidade em paz, não é? Ou então olhamos para a Polícia Civil e dizemos, a delegacia está lá, eles têm que investigar tudo isso e conseguir trazer segurança para todos nós. Poderíamos pensar o mesmo também quando passamos na porta do fórum e dizemos, esse tanto de advogados, defensores, promotores, juízes e funcionários em geral, precisa conseguir pôr a cidade em ordem, né? Poderíamos pensar o mesmo dos nossos deputados e governantes, enfim. Mas é curioso, a Constituição da República diz que a segurança pública é uma atribuição social. Cada um de nós é chamado a contribuir na medida das nossas possibilidades e oportunidades. Difícil é nós entendermos como começar. Depois que engajamos, a coisa parece que flui bem. Nós temos comunidades inteiras que hoje adotam políticas orientadas por uma polícia comunitária e têm conseguido uma pacificação razoável. Nós vemos projetos de harmonização, de reconciliação, como esse levado à frente pela Defensoria Pública, que tem dado tão bons resultados e que, às vezes, promove a paz num lugar que estava iminente a prática de um crime, de um homicídio, de um problema sério, às vezes. Mas temos visto também programas do tipo Fica Vivo, e o Ministério Público tem lá um grupo de intervenção